Olá a todos e todas, bem-vindos ao programa de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Agrárias. Eu me chamo Hugo Luiz, componho o grupo de extensão com a Emanuele Amaral, Jonatas Ferreira e Lucas Versini, sob a tutela da professora Letícia Renata Carvalho. Então, vamos tratar hoje, neste programa de extensão, sobre a importância e estratégias para a produção e manejo sustentável da espécie Califolium brasiliense, ou conhecido como Guanandi. Pois bem, a universidade pública ela possui três pilares principais de sua atuação. São estes: ensino, pesquisa e extensão. No caso, vamos tratar melhor e de maneira aprofundada a extensão universitária, que é o nosso foco. A extensão universitária, ela visa um intercâmbio de saberes que estão na comunidade externa da universidade, ou seja, o público em geral, a sociedade civil, entre os saberes científicos dos professores e estudantes desta universidade, de modo que tanto o conhecimento científico seja compartilhado, distribuído, seja levado a um acesso de fato ao público, quanto os conhecimentos tradicionais e saberes e noções de sociedade, de meio ambiente, de saberes em geral deste pessoal, da comunidade externa, seja valorizado também pela universidade, e, de certa forma, auxilie na produção de mais conhecimento científico. E deste modo, neste caso também, a extensão universitária visa a valorização das espécies, tratadas aqui e em outros trabalhos, bem como a conservação dos recursos genéticos e dos biomas do nosso país Brasil. Este projeto, ele objetiva compilar, distribuir e dialogar com informações a respeito do Califolium brasiliense, uma espécie arbórea multifuncional e de ampla distribuição no território brasileiro. O guanandi é uma das espécies que foi amplamente explorada desde o início da colonização brasileira. Assim como outras, ela é uma espécie muito sensível atualmente em nossos biomas, pois a exploração insustentável e descontrolada da mesma levou à redução do seu número na natureza. Dessa forma, com a legislação florestal e ambiental, os manejos e retiradas dessas árvores ficaram mais restritas. Sendo assim, é necessário a produção delas em plantios destinados para fins comerciais. Neste sentido, é necessário realizar sempre um trabalho de divulgação e conscientização constante sobre as melhores práticas e mais eficientes para a produção dessa espécie, a fim de permitir a exploração comercial sem inviabilizar a reprodução dessa espécie na natureza e a continuidade deste potencial genético e de serviços ambientais. O guanandi pode ser conhecido também como holandim, galandim, jacareúba, gulandi carvalho, guanandi cedro e landim, entre outros nomes. Então, na sua região é bom ficar atento a qual nome popular é destinado a essa espécie aí. Essa espécie, ela pode ser muito visada para fins diversos, pois as características da sua madeira, por ser resistente à água, densa e aspectos ecológicos, como a fonte de alimento para animais, e sua beleza, potencializam seus usos ainda mais para ornamentação e uso madeireiro. Dessa forma, o guanandi, mesmo apesar de nobre, lucrativa, a madeira não é amplamente comercializada, por não possuir plantios comerciais o suficiente e pelo risco de extinção na natureza. Assim, vemos que espécies exóticas como eucaliptos estão sendo priorizadas ao invés desse amplo patrimônio genético que são as espécies arbóreas nativas do Brasil, que é o caso que ocorre com o guanandi, infelizmente. O preço da madeira do guanandi pode chegar a R$ 2.000 o metro cúbico
Deste modo, é bem similar ao mogno e cedros, e que também são amplamente explorados e famosos entre as populações brasileiras, né? Já também por esse tradicional exploração destes na natureza. Por falta de incentivo, grandes conhecimentos estão sendo perdidos através da extinção, da quase extinção, aliás, do guanandi no Brasil, bem como suas características medicinais e sociais ornamentais. O plantio da espécie para exploração sustentável pode gerar novas atividades para produtores rurais, de forma a gerar empregos, valorização das espécies nativas e conservação. A ocorrência do guarandi é bem ampla. Ele ocorre de maneira natural da América Central até a América do Sul. No Brasil, ele pode ser encontrado em todas as regiões de norte a sul. A sua ocorrência é geralmente associada a climas mais úmidos, como brejos, matas ciliares e áreas suscetíveis a alagamento. Aqui vocês podem ver imagens, né, do plantio do guanandi em áreas alagadas, que é uma espécie que se dá muito bem nessas áreas, e muitos até chamam elas de pau das águas, né, por estar sempre próximo às águas e quando reflorestadas áreas com esta árvore, é relatado o aumento da quantidade de água disponível no local. Ele é amplamente indicado para a recuperação de áreas degradadas, restauração de áreas inundadas, como eu já disse, as matas ciliares são grandes exemplos, e promove um equilíbrio no ecossistema. Também tem vários benefícios ambientais, como a atração de animais que vão consumir os seus frutos e assim dispersar suas sementes, aumentando a área de cobertura da espécie. Já falando sobre a importância econômica, o guanandi, por suas características e ampla utilização, tem um valor econômico significativo, mesmo que subutilizado no Brasil. A madeira é utilizada desde a colonização, como já foi dito, devido à sua durabilidade e resistência ao encharcamento, ou seja, sendo uma ótima madeira para a construção naval. Foi a primeira madeira de lei registrada no Império Português, ou seja, de extração exclusiva da coroa, visto a sua grande importância. Desde lá, já era visto que essa árvore, essa espécie, tem grande potencial para utilização. A produção do guanandi, de maneira silvicultural, é muito recente e é utilizada atualmente na construção civil, marcenaria e, como já dito, construção naval. Sua biomassa pode ser utilizada como fertilizante, como remédio na medicina popular e também na produção de energia. Proporciona renda rápida e valorização da terra, visto que, após o plantio de espécies madeireiras, as terras tendem a se valorizar, né? Visto a sua potencialidade para a colheita futura de grandes quantidades de madeira. Continuando os usos e comercialização, o guanandi possui uma madeira lustrosa, com boa durabilidade e resistência. Como já dito, é utilizada para diversos fins, e a partir do quarto ano, as árvores produzem sementes, potencializando assim a produção de mudas para comercialização. As folhas e ramos podem ser vendidas para a indústria farmacêutica, a madeira, sendo vendida a partir do 15º ano de plantio, tem grande aceitação no mercado, apesar de pouca produção. O fruto pode-se extrair um óleo com até 44% de pureza, sendo utilizado para diversos fins. A seiva da casca, como já adiantei, ela é utilizada na medicina tradicional e na medicina indígena. Ela também tem grande uso e potencial para a utilização na apicultura e, como já dito anteriormente, reflorestamento. Aqui tem exemplos de móveis feitos com o guanandi, né, mesas, cadeiras e o famoso pilão, né, de paçoca, de quebra-milho, muito famoso em todas as regiões brasileiras. Também muitos são feitos com o guanandi. Aqui falando um pouco sobre as estratégias de plantio e manejo, as informações sobre produção ainda são bem escassas, né, visto que não é uma espécie amplamente produzida. A respeito da preferência de espécies exóticas como eucalipto, que no exterior e também no Brasil tem uma ampla consolidação de conhecimentos científicos e estudos nessa área, né? Porém, algumas informações coletadas
podem ajudar no desenvolvimento de estratégias de manejos mais adequados, como a espécie se desenvolve bem em solos aluviais com drenagem deficiente, em locais úmidos, ou seja, periodicamente inundáveis e brejosos, né? Aquela área, aquele meandro da sua propriedade onde que pode ter sido desmatado no passado, né? É um ótimo local potencial para a produção de guanandi. Os frutos são bem carnosos. A extração das sementes é feita por maceração ou pelos animais, né, que se alimentam dessa planta. E é importante ressaltar que essa semente possui uma dormência na sua camada externa que pode ser quebrada, né, que a dormência a planta não brota enquanto ela não for quebrada. Ou seja, a gente pode fazer uma escarificação, né, alguns ferimentos naquela casca, né, isso bem superficial para não machucar o interior da semente, onde vai formar o broto, para assim quebrar essa dormência e posteriormente produzir as mudas e plantar o guanandi. Agora falando sobre as sementes, né, e a germinação do guanandi, as sementes do guanandi são consideradas recalcitrantes, ou seja, elas perdem as suas características com o passar do tempo, vão perdendo a sua viabilidade, ou seja, não é recomendado armazenar essas sementes por muito tempo. E a germinação dela ocorre de 8 a 145 dias após a semeadura. Mas, aproximadamente 2 meses após a germinação, as mudas já provavelmente terão um porte adequado para plantio no solo. Um importante ponto a se ressaltar é que a qualidade do plantio obtido está diretamente ligada à qualidade das sementes e mudas que serão plantadas. Deste modo, vale a pena dar uma busca maior na sua região por sementes e mudas de maior qualidade. Mas se não, e você conhecer um pé de guanandi próximo, basta coletar as sementes e mudas que aparecerem mais bonitas, né, mais uniformes, mais regulares para o plantio que dará certo. Na fase de viveiro, a coleta das sementes é preferencialmente feita direto na copa, né, enquanto ainda estão nas árvores, mas a semeadura deverá ser feita em sacos plásticos, né, de mudas, com no mínimo 20 centímetros de altura e 7 de diâmetro, ou em tubetes de polipropileno grande, com uma semente em cada recipiente. Ou pode ser realizada de forma direta no solo, né, como você preparando a terra e plantando diretamente no solo antes de formar as mudas. Vale lembrar que se não tiver disponível na sua região ou na sua propriedade os sacos plásticos propriamente dito para as mudas, vale a pena utilizar embalagens recicláveis, como caixinhas de leite, saquinhos de leite, desde que estes sejam mais escuros, para não comprometer o desenvolvimento das raízes pela luz do sol. As sementes devem ser cobertas com substrato e cerca de 1 a 2 centímetros somente de comprimento, né? 1 a 2 dedos de terra por cima já é o bastante, com irrigações controladas e adubações de NPK ou adubo orgânico. É recomendado ficar sempre atento ao bom crescimento das mudas e à eventual necessidade de corte e repicagem destas mudas, para evitar possíveis entortamentos, né, e obter mudas mais sadias e mais retilíneas para melhor produção de madeira. É necessário para a produção do guanadi um sombreamento de 50%, ou seja, a meia sombra. Deste modo, as mudas se desenvolverão melhor, pois no primeiro momento elas são bem frágeis. Para isso, utiliza-se telas de horta e jardinagem em geral, ou, no caso do plantio direto no solo, sombreamento por plantas companheiras, como a mandioca, mamão, banana, entre outras que podem ser colhidas durante o crescimento da planta. Na fase de plantio, o plantio mais recomendado é em uma cova de 40 por 40 por 40, com mistura de terra e esterco curtido e 200 gramas de NPK. Após essa mistura e encher a cova, cubra completamente e depois abra um pequeno espaço do tamanho do seu recipiente para acomodar a muda, de modo que a muda não seja coberta pela terra, deixando a muda para fora, mas cobrindo totalmente a terra. Nesta fase, a irrigação pode ser feita a cada 7 dias, caso não seja no período chuvoso da sua região. O espaçamento ideal entre as mudas de guanadi
é de 3 por 2 metros. E aí, com este espaçamento, a gente espera, né, dependendo das características geográficas da sua região, entre 1.000 e 1.500 mudas por hectare. Na fase de plantio, durante o tempo de desenvolvimento, da planta deve ser controlado o mato que cresce ao redor, pois estes, quando a planta ainda é jovem, pode atrapalhar bastante o seu desenvolvimento sadio. E uma vez por ano também é recomendado a desrama e desbrota, ou seja, a poda dos galhos laterais da espécie, para que assim elas tenham uma madeira cada vez mais reta com o passar do seu crescimento, propiciando assim melhores aproveitamentos e rendimentos desta produção. Já na fase de corte, as árvores de madeiramento em geral plantadas são cortadas próximo ao solo e dessa forma haverá um maior aproveitamento de toda essa madeira. O guanandi é muito favorecido neste ponto, pois ele possui a capacidade de brota da touça, ou seja, brota através daquele toco que ficará no solo, gerando assim uma nova árvore, né? Uma espécie de uma nova árvore, uma nova parte de madeira para ser aproveitada no futuro. Já que umas pequenas contraindicações, deve ser evitado o plantio do guanandi em regiões cujas temperaturas caiam abaixo de 3 graus negativos, ou seja, regiões muito frias e com geadas muito intensas. Também, em regiões áridas, ele é contraindicado, pois, como já foi falado, ele gosta de solo úmido e regiões com pluviometria, ou seja, chuvas inferiores a 1.000 milímetros por ano, nele não se desenvolve muito bem. Como eu já adiantei anteriormente, o plantio do guanandi com outras espécies é muito recomendado, tanto pela questão do sombreamento, que é necessário nas etapas iniciais do desenvolvimento da planta, quanto para a geração de renda adicional, pois até o período de corte do guanandi, ao longo de 15 a 20 anos, o agricultor e a agricultora terão sempre uma renda para poder se manterem até a produção alcançar o seu objetivo de colheita da madeira. Sendo assim, a criação de SAFs, sistemas agroflorestais que consorciam espécies e culturas perenes com as espécies madeireiras, são amplamente utilizadas. Em países como o México, por exemplo, ele é amplamente utilizado no plantio conjunto em sistemas agroflorestais com o café e o cacau. Já em Cuba, existem experiências de sucesso na integração do sistema lavoura, pecuária e agricultura, no qual os guanandis são plantados em sistemas agro-silvopastoris e com a rotação de corte de 35 a 45 anos, produzindo bastante madeira e possibilitando a alimentação de animais como o gado durante todo esse período. Já agora, partindo para as considerações finais, a exploração de madeira de espécies florestais e arbóreas e a expansão de áreas de cultivo agrícola reduziram as florestas nativas a pequenos fragmentos e porções isoladas. Por muito tempo, pensávamos que as florestas eram infinitas, inesgotáveis, mas atualmente já percebemos os efeitos dessa mentalidade equivocada. E sabe-se que a importância do manejo sustentável e dos investimentos em inovação de produtos e serviços ambientais que garantem resultados a longo e médio prazo são essenciais para a proteção das nossas florestas. Assim, as atividades de cultivo de árvores estão diretamente ligadas às preservações das florestas nativas, pois essas plantadas diminuem e coíbem a extração de madeiras em áreas de proteção permanente, como matas ciliares, entornos de nascentes e também reserva legal. A espécie em questão é altamente adaptável a solos encharcados, com importante valor econômico e ecológico, além de ser promissora na substituição do mogno para madeira de corte, outra madeira muito explorada no Brasil. Assim, faz-se necessário a busca por conhecimentos a respeito da produção comercial e manejo sustentável da mesma,
a fim de promover uma exploração consciente e conservação da espécie, né? Sempre conciliando os usos ambientais que a espécie tem, né, como a alimentação das aves, proteção das matas nativas, com o viés econômico, né, de rentabilidade para os produtores. E vale também lembrar que uma receita bruta estimada em 5 hectares plantados de Guanandi é de 3 milhões de reais. Fora a renda obtida através dos produtos gerados a partir do 4 anos de plantio, né, dos ralhamentos feitos nesse cultivo, das árvores e galhadas que vão ser retiradas durante esse processo, e também das plantas plantadas no sistema agroflorestal, que gerarão uma renda adicional a esses 3 milhões estimados para o período de colheita definitiva do Guarandi. O investimento inicial orçado pela equipe para a implementação deste plantio é de 10 mil reais, que em média daria 2 mil reais por hectare, já incluindo as multas. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi um prazer trazer nesse programa de extensão para vocês algumas informações relevantes para a conservação das nossas matas nativas e conciliando também com as atividades de agricultura e de agrossilvicultura, né? Levando renda, desenvolvimento e proteção da qualidade ambiental para as nossas populações rurais.